Olá, bom dia a todos! Todas as quartas nos reunimos nesse momento intitulado Obras Póstumas, os escritos de Kardec. Esse vídeo é sobre o comecinho do livro, Profissão de Fé Espírita Racional, item 2, a alma. São feitas algumas afirmações e em seguida considerações de Kardec. Lembrando que este livro é uma compilação de escritos deixados por Kardec antes de seu desencarne e que depois foram reunidos por membros da Sociedade Espírita Parisiense. Nossa primeira afirmação é: há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, qualquer matéria bruta pensaria, não apenas os seres humanos, não apenas nós pensaríamos. Então, a faculdade intelectual, ela não pertence à matéria, e sim a algo que vai além da matéria, que nós chamamos de alma ou espírito. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Bom, se o pensamento fluísse do cérebro, simplesmente, assim como, por exemplo, o fígado produz a bile, se fosse algo natural daquele órgão, o cérebro, nós estaríamos condensados a pensar mais, quem tem uma massa cerebral maior, e pensar menos, quem tem uma massa cerebral menor. Isso faria com que ninguém esperasse nada dessa vida. Afinal, todos estariam presos ao tamanho dos seus cérebros. O egoísmo, ele ia predominar entre os seres humanos. Afinal, de acordo com a doutrina materialista, o pensamento nada mais é do que consequência de existir um cérebro. A próxima afirmação é: a independência da alma é provada pelo Espiritismo. Vimos no livro anterior que estudamos, o livro dos médiuns, que faculdades mediúnicas que promovem as comunicações espíritas nos deixam clara a existência de uma inteligência que vai além da existência física, encarnados neste planeta Terra. Então, a nossa alma, ela permanece mesmo quando do nosso desencarne. Assim como a química separa os elementos que compõem a água, por exemplo, assim, o Espiritismo separa os elementos que compõem a vida. O espírito, a matéria, a alma e o corpo. Nossa próxima afirmação é: a alma sobrevive ao corpo e conserva a individualidade depois da morte. A alma, ela continua sendo a nossa essência quando nós desencarnamos. A sobrevivência dessa alma, como dito anteriormente, é comprovada pelas comunicações espíritas. Nossa última afirmação é, penúltima afirmação: a alma é feliz ou infeliz depois da morte, segundo o bem ou o mal que faz na terra. Se essa existência fosse nossa única passagem, não teria diferença nenhuma. Aqueles que praticaram o bem, aqueles que praticaram o mal, todos eles teriam o mesmo fim? Qual seria a justiça divina se todos nós, independente de nossas atitudes, quando desencarnássemos, tivéssemos o mesmo destino? Não haveria felicidade ou infelicidade, não haveria prática do bem ou do mal que fosse considerada, que fosse valorizada, porque todos nós iríamos para o mesmo fim, ou seja, não existiríamos após esta vida. Então, por que pensar no outro? Por que tentar ser melhor?
Qual seria a justiça divina se todos tivessem o mesmo fim? Ou seja, se esta fosse a nossa única existência. E a última afirmação: Deus, a alma, a sobrevivência e a individualidade da alma depois da morte do corpo, as penas e as recompensas futuras. Eis o princípio fundamental de todas as religiões. Então, recompensas e penas futuras, elas estão ligadas justamente à justiça divina. As provas morais, elas se assomam às provas materiais que temos visto na doutrina espírita. Então, a verdadeira colheita acontece. Todo mundo que planta colhe. E aí é que a gente tem as penas e as recompensas. São as colheitas que nós faremos no futuro, de acordo com o que plantamos agora. Depois de toda essa leitura, o que eu posso desejar, mais uma vez, é que nós possamos plantar coisas boas, sempre melhores, para que as nossas futuras colheitas, elas sejam apenas de recompensa e não de penas. Uma boa semana a todos.